riqueza do movimento transcendentalista, segundo o professor Eduardo Vicentini de Medeiros, é incontestável. As amplas possibilidades de temas que permearam o movimento, desde a filosofia política, a literatura, a educação, fizeram do clube transcendental um referencial que perpassa o tempo. Emerson é a figura central nesse movimento. Thoreau, mesmo não ocupando o centro, é peça notória dentro do contexto de pautas dos transcendentalistas. Experimentos como a cabana no Lago Walden são expressões de grande valia para a natureza enquanto expressão do divino, em uma individualidade de intuição cujo intento é se chegar a uma essência espiritual compartilhada com os demais seres, tanto humanos quanto não humanos. E é nesta estreita relação do cultivar a si mesmo, considerando-se parte da natureza e com ela compartilhando da vida, é onde as pautas como abolição, educação e direitos em geral se tornam temas incontornáveis. Thoreau constrói sua vida considerando como referencial a natureza. É com Emerson e os transcendentalistas que ele mergulha no âmago da existência. A natureza selvagem, como refere constantemente em sua obra, é a casa da vida. Viver intensamente significa estar presente e sentir o pulsar do selvagem, o pulso do selvagem, do incontável, daquilo que é a raiz. O natural para ele é despir-se das artificialidades e repousar nos braços do intocável, de uma natureza que passa a acolher todos os seres e com ela compartilhar com a magia da vida, que em síntese é a expressão de Deus. Perceber que a natureza selvagem é a expressão da própria vida é fundamental na teoria e na prática. Foi um ato que tornou Thoreau um dos fundadores do pensamento americano. Junto com Emerson, os transcendentalistas construíram um novo ângulo pelo qual se pode observar o mundo e as interações humanas. A religiosidade, ou melhor, o sentido do divino, não está contido dentro de amarras institucionais da igreja formal. Por mais próximos que estivessem os transcendentalistas das formas institucionais religiosas, uma nova forma de expressão religiosa descaracterizava a igreja institucional como peça necessária para a ligação entre homem e Deus. A vida prática, para os integrantes do clube transcendental, tinha relevância em patamar de paridade com a vida filosófica. Cuidar dos afazeres do dia a dia era algo tão necessário e importante para a vida quanto reflexões de alto cunho filosófico ou poético. É neste contexto que Thoreau conduz suas vivências filosóficas e as traduz em caminhadas e serviços pontuais que fundamentam sua vida. Andar por caminhos estreitos dentro de florestas ou prados, interagindo com a natureza e observando as relações entre plantas e animais, foram fundamentos de vivências. O idealismo alemão mesclado ao romantismo europeu é alicerce argumentativo na vida dos intelectuais da Nova Inglaterra entre 1830 e 1850. O transcendentalismo, um movimento que se opunha às formas enrijecidas da religiosidade puritana e unitarista para uma leitura ampla dos conceitos de espiritualidade oriental, conduz o grupo liderado por Emerson a novas considerações filosóficas e políticas. Os transcendentais buscavam ainda um distanciamento do racionalismo como modo de ampliar as possibilidades de se pensar e viver. Também um materialismo crescente após a Revolução Industrial é questionado pelo grupo dos transcendentais. O argumento de que todo ser humano tem uma parte divina em si é a base do raciocínio de Thoreau em relação ao dever de sempre se fazer o que é certo, ou ao menos questionar constantemente sobre o que é certo. Os transcendentais acreditavam em uma possibilidade de se conectar com o divino sem a necessidade de mediação religiosa institucional, onde a natureza carrega parte dessa divindade. Para Thoreau,
A natureza tem em seu fundamento leis que regem a vida, e qualquer um que consiga decifrar essa leitura estará com a conduta embasada nos mais altos princípios morais. Somente reconhecendo a lei superior da natureza, onde seus códigos estão por ser lido por quem entende sua linguagem, é que o cidadão pode reconhecer-se diante de suas obrigações. Nada, absolutamente nada na filosofia moral de Thoreau pode determinar a obrigação em cumprir determinados preceitos e deveres em desconformidade com as mais altas leis da vida, que estão na natureza. Esta é a afirmação de Thoreau quando se refere a agir segundo sua consciência, pois não haveria possibilidade de um indivíduo consciente que observa as leis da sua própria natureza agir de outra forma senão considerar seus princípios. Para Thoreau, o viver transcendental implicava deixar o caminho reto, a estrada construída como um objeto útil para o desenvolvimento econômico e ganhar um outro rumo. Seguir adiante por uma estrada improvisada, por carreiros estreitos, por pântanos que pulsavam vidas em faunas esplendorosas e flora exuberante. Ali a vida ganha sentido. Era nesses caminhos que a prática diária de caminhada, que ocupava mais da metade do dia de Thoreau, se expressava como um verdadeiro contato com Deus. Pois nesse viver preconizado pelos transcendentalistas, Deus fazia parte do mundo como uma manifestação poética, dentro de uma natureza que acolhia o ser humano e estabelecia relações fundamentais para a vida. Este modo de entender a religiosidade, com ressalvas à igreja institucional, não representa um rompimento total com o religioso convencional. O cristianismo ganha com o movimento transcendentalista uma nova interpretação, e essa nova interpretação considera a espiritualidade e a conduta como caminhos para o sagrado. Interpretação esta que não faz parte da compreensão do povo em sua maioria. O Cristo torna-se referência para a vida prática, de ações benevolentes, com palavras sábias. O grupo dos transcendentalistas traz essa nova visão, ou nova possibilidade de se ver e se pensar sobre o sagrado e sobre o cristianismo. Mas não há uma unidade completa no grupo acerca de tais visões. É provável que Thoreau, apesar de bem afinado com o grupo, divergisse pontualmente em matérias de religiosidade. É de valor fundamental para Thoreau a intuição. Para além da lógica, o conhecimento para o grupo de Emerson e Thoreau é a experiência que transcende a realidade, a qual está acima da razão. E essa intuição, que é também uma filosofia transcendental, é a expressão que reflete o divino na consciência de cada um e na natureza. Essa natureza passa a ser, ao entender dos transcendentalistas, um lugar sagrado de autoconhecimento e elevação espiritual, e não uma mera fonte de subsistência humana. Para essa relação transcendental com a natureza, é de suma importância o caráter individual. É na individualidade que se fundamenta a sabedoria. E, nesse sentido, a conduta individual que contrapõe uma ação coletiva, quando é ditada pelas leis maiores, que são as leis da natureza e também da consciência, estão interligadas. É a mais profunda expressão da vida plena. Opor-se às instituições e ao sistema gestor de uma coletividade que desconsidera as individualidades é preceito fundamental no pensamento de Henry David Thoreau.